Olá, os oitavos anos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Na aula de hoje nós estaremos estudando sobre os pontos notáveis de um triângulo. Essa aula é um pouquinho mais difícil, então peço que vocês prestem bastante atenção, assistam o vídeo até no final, para vocês estarem entendendo certinho como que funciona, tá bom? Então prepare um formulário como sempre, para ficar bem mais fácil para vocês. Na questão de resolver, na questão de enviar, fica tudo bem mais fácil para vocês. Na questão da correção, vocês já têm uma base do quanto vocês acertou, quanto vocês erraram, tudo certinho, tá bom? Gente, então para começar, vocês vão colocar o e-mail, nome completo e selecionar a turma de vocês, tá? Pontos notáveis de um triângulo. Gente, a altura de um triângulo. O que é a altura de um triângulo? Gente, quando a reta ela sai do vértice e corta o triângulo, do outro lado onde ele irá formar um ângulo reto. Ó, vocês podem ver que aqui, ó, deixa eu só marcar aqui para vocês verem. Ó, essa reta ela saiu aqui do ponto C, veio aqui no F, vocês conseguem ver, e fez um ângulo reto, que é esse aqui no meio, ó. Esse aqui é um ângulo reto, tá? Toda vez que tem esse quadradinho, significa que formou um ângulo reto, tá bom? Então, isso que é a altura de um triângulo, beleza? O ortocentro, gente, por exemplo, o triângulo, eu posso medir ele em 3 alturas. Então, o ponto, por exemplo, todos os lados terá um ângulo reto. Eu cortando ele, todos os lados terá um ângulo reto. Então, o ponto central aqui, que fica entre os três retas de altura, se chama ortocentro, ou o ponto O, né? A bissetriz internas de um triângulo. Gente, a bissetriz eu já expliquei para vocês quando nós damos ângulos. É quando ela corta um ângulo e os dois lados permanecem iguais. Os dois lados são congruentes, os dois lados têm a mesma medida. Ela corta o ângulo no meio certinho. Lembra? Por exemplo, a bissetriz de um ângulo de 90 graus, 45 graus, que é a metade, certo? O incentro, que vocês vão ver aqui também sobre o incentro, né? O que é o incentro, gente? É quando, por exemplo, você cortou todos os ângulos no meio certinho, então vai ficar um ponto no meio. Aquele ponto no meio, o ponto I, ele se chama icentro, tá? Marcado geralmente com o ponto I, ó, que aqui vocês conseguem ver, ó. Então vocês conseguem ver aqui, ó, que essa daqui, no caso, ó, gente, esse aqui são tudo bissetriz do ângulo. Aqui é uma bissetriz, aqui é uma bissetriz, tá meio fora, mas só para vocês entenderem. E aqui é outra bissetriz. Então, são todos bissetrizes. Então, esse ponto aqui no meio que vocês conseguem ver, aqui no meio, ó, que faz a ligação dos 3 pontos, que une os 3 pontos, ele é chamado de incentro, tá? Gente, mediatriz de um segmento. O que é a mediatriz, gente? Então vamos lá. Mediatriz de um segmento de reta perpendicular é esse segmento que passa pelo ponto médio, tá? Então vamos lá, só para vocês estarem vendo aqui. Gente, então no triângulo, o que vocês vão ver aqui que é a mediatriz? É aquela reta que corta o lado ao meio, tá? Então ela vai só passar uma reta, por exemplo, aqui, ó, gente, nesse triângulo aqui vocês conseguem ver, ó. Por exemplo, aqui se fosse para dividir esse triângulo no meio, eu passaria uma reta. Opa, deixa eu marcar aqui de novo para vocês estarem vendo. Se eu fosse dividir no meio, ó, eu passaria essa reta aqui, ó. Se eu fosse dividir esse lado aqui, tá? Então eu faria essa reta. Então, por isso ela se chama mediatriz. Então, eu cortei todos os ângulos no meio. O ponto que une as três retas, ele é chamado de circuncentro, tá bom? Então vamos lá para as atividades. A gente tem mais alguns textinhos ali. Eu só estou explicando assim meio para ir mais rápido, tá bom? Depois eu quero que vocês leiam com bastante atenção todos os textinhos que eu deixei no formulário prontinho para vocês, tá bom? Observe o triângulo EFG equilátero, sabendo que FH
é uma mediana relativa ao lado EG, determine a medida de cada um dos lados do triângulo. Gente, então assim, aqui fala que ele é a mediana, né? Então a mediana divide o lado ao meio e ele é um equilátero, todos os seus lados são iguais. Então quantos que vale cada lado? Gente, se é metade, 5, então eu vou fazer 5 vezes 2 e descubro quanto que vale cada lado, tá? Próxima atividade aqui. Então, continuando o próximo exercício. Em cada triângulo, identifique se o segmento AM ele é uma mediana, uma bissetriz interna ou é a altura. Então, eu expliquei para vocês como que funciona cada um, tá? Então, aqui, por exemplo, o A, gente, ele é... Se vocês observar, gente, ele está determinando uma altura, mesmo que ele está fora do triângulo, mas ele identifica uma altura. Os outros dois eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Eu já expliquei o A para vocês. 2. Em cada item, o segmento AP é uma das medianas do triângulo. Calcule mentalmente o perímetro de cada triângulo. Gente, muito fácil essa daqui. Então vamos lá, gente, aqui é tudo mediana, né? Então, quer dizer que o outro lado será igual. Então, para calcular o perímetro, eu tenho que somar todos os lados, né? Então, isso aqui é 8, aqui também vai ser 8. 8 mais 8, mais 20 e mais 8. Muito fácil. 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. Mais 20, 44. Eu venho aqui e marco 44 no A. E assim eu vou fazer as outras duas contas, certo? Gente, deixe reservados os exercícios, as respostas, as contas que vocês fizerem no caderno, tá bom? Sabendo que o segmento em vermelho representa a bissetriz, calcule em cada item o valor de x. Gente, essa questão aqui é muito fácil, tá? Por quê, professor, que você fala que ela é fácil? Porque, gente, nessa questão vocês vão somar tudo, tá? Então, aqui, por exemplo, mas tem um detalhe. Por exemplo, aqui no A, essa bissetriz aqui, eu teria que fazer duas vezes, porque são dois, o ângulo, são dois ângulos iguais. Duas vezes 2x mais 7, mais 5x mais 5, mais 3x mais 7. E assim eu vou fazer essas duas contas, marcar a opção, apertar enviar. Gente, enviei. Já olho lá, verificar, ver acertos, não lembro agora se é ver acertos, verificar nota. Vocês já vão ver o quanto vocês acertaram, tá bom? Que vocês erraram, já pense bem, por isso que eu errei. Se tiver alguma dúvida, professor, por que eu errei essa? Me mande mensagem que eu estarei explicando para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a matéria. Tentei explicar de uma forma mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula.